Mais uma vez nós estamos aqui. Agora eu creio que seja de forma válida a nossa live. Graças e paz a todos mais uma vez. Gostaria de que os nossos alunos pudessem se manifestar através de algum comentário, através de algum sinal de fumaça, para que nós possamos entender que todos estão sendo partícipes da nossa live via Facebook. Ocorreu alguns problemas, mas nada que impedisse que nós estivéssemos aqui juntos mais uma vez na nossa live. Infelizmente hoje a irmã Patrícia não vai participar, que eu estou utilizando o celular da mesma. Mas se o pessoal estiver online, por favor, vocês se manifestem através de algum comentário. Graças a paz, irmã Maria Inês, boa noite. Então o pessoal está chegando aí na nossa live, no nosso Facebook. Tem mais algumas pessoas aqui também que estão adentrando. A partir do momento que você se encontrar observando a nossa live, você possa manifestar. Hoje nós vamos falar um pouco mais, graças a paz, irmã Beri Lopes. Graças a paz a todos mais uma vez. Espero que vocês estejam prontos para participarmos da nossa live. É porque infelizmente aqui quando passa na nossa... Eu observo aqui, diz que tem 6 pessoas, 4 pessoas, às vezes até 3 pessoas. Mas quando as outras pessoas estão participando, quando comentam, diz que até outras pessoas estão participando, 15, 20, como aconteceu na nossa primeira live. Lembro muito bem quando nós estávamos aqui utilizando. Boa noite, Aristóteles, seja bem-vindo, meu irmão, mais uma vez em nome de Jesus. A irmã Brisa, a nossa querida irmã Brisa, seja bem-vinda mais uma vez. Patrícia também está mandando a paz para a irmã Brisa, que está participando também aqui da nossa live. Vocês, graças a Deus, estão com essa inababilidade de estarmos juntos aqui na live, mesmo tendo essas adversidades e essas questões circunstanciais que poderiam muito bem afogar ou amainar o desejo de manter a nossa instituição e o nosso intuito de desenvolvimento intelectual. Mas graças a Deus, vocês com a graça de Cristo, por isso que eu gosto daquele texto que Paulo traz uma autobiografia de incredulidade acerca da pessoa de Jesus, quando ele faz aquele compêndio doutrinário em 1 Coríntios, capítulo 15, assim como nosso querido N.T. Wright fala no livro, a ressurreição do Filho de Deus. De incredulidade ele era incrédulo, depois ele começa, né? A irmã Brice está dizendo, estamos aqui, professor, acredito que ela também esteja acompanhando com seu maridão, né, por ter colocado no plural. E ele diz lá em 1 Coríntios 15 que a graça de Deus não foi vã para com ele. Quer dizer, a graça de Cristo o efetuou para que ele pudesse fazer outras coisas. E a ressurreição fez com que ele trabalhasse. Ele vai dizer, antes trabalhei mais do que todos os apóstolos. Essa questão dessa onerosidade, nosso querido patriarca da Reforma Protestante, que nós conhecemos como Martinho Lutero, ele diz o seguinte: a Bíblia, que é a palavra de Deus, é a nossa vinha e devemos trabalhar nela todos os dias. O próprio Martinho Lutero, ele diz o seguinte: nós devemos escutar o Evangelho todos os dias, porque todos os dias nós esquecemos do Evangelho. O mesmo Lutero, ele diz que a forma mais perspicaz de Satanás é querer obstruir o desejo nosso e nos afastar e nos separar da leitura das Escrituras Sagradas. Faz uns 2 dias eu pude ler o Evangelho de Marcos, né, uma vez aqui em casa e outra vez lá no trabalho hoje. Vi coisas interessantes, né, para trazer aqui para os alunos. Embora que a nossa live hoje será breve, acredito que de 30 a 40 minutos, né? Amém, irmã Brisa. A irmã Brisa está dizendo que sempre convoca todos os grupos para assistir. São muitos grupos, amém, irmã. Nós estamos aqui juntamente com o Seminário Nova de Paz, que ficou conhecido como FATEATEG, de trazer algumas lives via Facebook gratuita para que as pessoas também que não tem condições financeiras ou que está com óbice devido a essa questão pandêmica que tem acometido o nosso país, estejam também participando para verem que o seminário, infelizmente, existia um grupo, existiam algumas oligarquias
de algumas pessoas muito truculentas no que se diz respeito ao estudo da palavra de Deus, que eles gritavam, né, de forma terrível que estudar teologia esfria o crente. Não, estudar teologia não esfria o crente. Estudar teologia apaga o falso fogo, né? E nós estamos aprendendo isso, e o Seminário Novas de Paz tem promovido isso para a glória de Deus. Desde já vou deixar um abraço aqui para minha família, minha mãe, que de todos os alunos que estão na Fatea 10, ela não faz parte, mas ela gosta de assistir a live pós as nossas aulas, que ela não consegue mexer ainda no seu celular para acompanhar a live ao vivo, né? Que o nome live quer dizer ao vivo, no Facebook. Tá certo, meus irmãos? Sem mais delongas, tem aqui um irmão aqui, o Wellington Prazeres. Graça e paz, meu querido. A irmã, a dona Carla Valença, também está online aqui, né, saudando a todos com a paz. Essa paz que ela colocou no final, colocou com X. Eu acredito que é em relação à paz romana, né? A paz romana era a paz. A paz agora colocou mais uma vez, de forma bem tupiniquim, tá certo? Vamos orar, meus irmãos, pedindo a graça de Deus para que nós comecemos a nossa aula. Hoje nós vamos abordar alguns pontos breves, né, com relação a essa perspectiva do livro de Marcos. Tá certo, meus queridos irmãos? Vamos orar e esperar que os outros também consigam adentrar na nossa live hoje. Maravilhoso Deus e eterno Pai, gratidamos, Jesus, pela tua misericórdia. Senhor Jesus Cristo, nesse momento, eu te peço que o Senhor derrame graça em nossos corações e que os nossos ouvidos espirituais possam estar da melhor maneira possível abertos para que possamos entender a perspectiva panorâmica do livro de Marcos. Nos ajuda, Senhor, com a tua graça, perdoa as nossas fraquezas, que o teu sangue purificador e carmesim possa perdoar as nossas fraquezas. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, meus queridos irmãos? Nós vamos falar alguma coisa com relação ao background do Evangelho de Marcos, e nós vamos tratar também. Saulo Nunes está mandando, graças a Deus, meu irmão, presente também. Ele está dizendo, né, está presente junto conosco aqui na nossa live. Seja bem-vindo, meu irmão, em Cristo Jesus. A irmã Maria de Neide também está dizendo aqui de forma veementemente que está presente aqui na nossa live. Tá certo, meus irmãos? Bom, nós abordamos algumas questões panorâmicas na outra aula acerca do Evangelho segundo Marcos, sobre algumas perspectivas introdutórias, né? O preâmbulo de Marcos, as questões propedêuticas, como assim é colocado em algumas teses filosóficas, que é a questão introdutória do livro de Marcos. Bem, nós vamos ver poucas coisas hoje. Eu falei com a minha esposa, ela falou comigo, deu uma dica para que nós não ficássemos tão dispersos devido... O irmão Edivaldo também está presente. Seja bem-vindo, meu irmão. Para que não tenha esse tempo de distância, uma aula simplesmente por semana, para que durante a semana também a gente tivesse alguma live, fizesse outra live, breve também, algumas questões de dúvidas, e colocar algumas outras coisas em relação ao que foi propagado nas nossas aulas. Tá certo, meus irmãos? Bem, o Evangelho de Marcos, você pega isso na Bíblia de Genebra, que lá na parte introdutória do livro de Marcos, ele vai falar que é impossível o Evangelho de Marcos ele ter sido escrito antes de 70. Por quê? O Evangelho de Marcos, a tradição nos diz, até as pessoas, os teólogos liberais como Rudolf Bultmann e Friedrich Schleiermacher, que cunhou a ideia do que nós conhecemos como evangelho sinótipos, né? Que os três primeiros evangelhos, eles são mais harmônicos, eles têm algo mais simbióticos, eles carregam dentro de si essa harmonia, porque eles são muito parecidos, não por uma questão de narrativa, mas alguns eventos que são narrados dentro da confecção de cada um deles.
O Evangelho de Marcos, ele é impossível ter sido antes de 70, porque 70 nós sabemos que foi a queda de Jerusalém, e todos os evangelhos sinóticos, Jesus trouxe os sermões escatológicos falando acerca da queda de Jerusalém, tanto em Mateus, tanto em Marcos, e tanto o Evangelho segundo Lucas. Logo, se o Evangelho fosse escrito, isso eu aprendi há 10 anos lá no Seminário Batista, participei de um curso de liderança, inclusive a professora era uma vizinha da minha querida esposa, a irmã Renildes de Jesus, bem prático o nome, né? Renilde de Jesus. E ela, a irmã Renildes, ela falou que os evangelhos, principalmente Marcos, como o Evangelho de Marcos é o primeiro, ele não poderia ter sido escrito antes de 70 depois de Cristo, porque como no livro carrega as profecias acerca da queda de Jerusalém, normalmente, quando ele confeccionasse, ele colocaria o cumprimento dessa profecia, desse sermão escatológico acerca da queda de Jerusalém. Como ele é anterior, o Evangelho segundo Lucas e o Evangelho segundo Mateus, Rudolf Bultmann, Friedrich Schleiermacher e até algumas pessoas da patrística, como o próprio Agostinho, ele defende que o Evangelho de Marcos ele foi confeccionado anterior a todos eles. E a fonte escriturística, que tanto Mateus quanto Lucas, que é escrito para Teófilo, que é aquele amigo ou amante de Deus, que ele está escrevendo o Evangelho para que ele possa compreender, diz lá que ele pega algumas fontes e as tradições para poder confeccionar o Evangelho de Lucas. E uma dessas fontes, de forma fiduciária, seja o Evangelho segundo Marcos. Embora que Marcos não carregue o seu nome, a tradição, por exemplo, começa em 140, que é a tradição mais antiga, com Papias, depois em 150 com Irineu de Lyon, depois em 175 em 140 com Justino Mártires, em 175 com Irineu de Lyon e em 185 com o que nós conhecemos como Clemente de Alexandria, que trazem essa ideia. Papias, que é a fonte mais antiga, ele vai dizer, ele é citado na história eclesiástica de Eusébio de Cesareia, que todo mundo fala, todas as pessoas, como Dea Carson, como Leon Morris, como Craig Bomberg e como outras pessoas, como Robert Hibbard Jr., como William Clay, e todas as pessoas, como o próprio Oscar Cullmann, que tem o seu livro maravilhoso, que pela graça de Deus eu li algumas coisas que vão ser introduzidas aqui acerca da perspectiva do Evangelho de Marcos. Está aqui, Joel Nascimento, boa noite, a paz do Senhor. Pastor Joel Nascimento da Assembleia de Deus, eu não sei, essa come é a Depa, eu acho que é isso. Se eu estiver errado, me corrija o pastor Joel Nascimento, que também está nos acompanhando. Se ele quiser colocar da ambiência onde ele está, se aqui no estado de Pernambuco, em outra ambiência também, isso será muito salutar para nós da Fatea Dege, porque nós estamos sabendo que estamos alcançando outras pessoas através das redes sociais, né? Concordamos com aquilo que Humberto Eco, que fez um livro e depois virou filme, que é Em Nome da Rosa, é amor? De Humberto Eco, aquele que assistiu, é O Nome da Rosa ou Em Nome da Rosa? O Nome da Rosa, ele diz o seguinte, que a internet deu vozes a pessoas, a alguns idiotas. Pelo menos nós estamos utilizando as redes sociais. Belém do Pará, olha para aí, lá de Belém do Pará. Belém do Pará, que eu sei que tem umas castanhas maravilhosas lá em Belém do Pará. Humberto Eco, ele disse que a internet trouxe, infelizmente, vozes a pessoas idiotas, né? Mas graças a Deus nós estamos utilizando as redes sociais de forma doxológica, tá certo? Receba o nosso abraço da Fatea Dege aqui, que é vinculada também às Assembleias de Deus. Um abraço, meu irmão, pastor Joel Nascimento, lá de Belém do Pará, tá certo, meu irmão? Bom, com relação à confecção, existe essa harmonização, e Papias, que é a fonte mais antiga, meus queridos irmãos, ele diz o seguinte, ele diz que Marcos, ele foi uma pessoa que ouviu Pedro na hora da confecção do seu evangelho. Por isso que quando, veja só, o Oscar Cullmann, no segundo ponto do seu livro Cristologia do Novo Testamento, ele fala o seguinte,
Não foi quem colocou um negócio aqui, eu estou esperando para ler. Ele vai falar o seguinte, Oscar Kuma, que a narrativa de Marcos, ele segue os sermões de Pedro. Não está dizendo que necessariamente os mesmos eventos. E nós vemos isso confeccionado no livro de Marcos. Por exemplo, nesse livro de Oscar Kuma, porque nós entendemos, e eu falei isso na última aula, o Evangelho segundo Marcos, ele traz como epicentro teológico, e marque bem, meus queridos alunos, desculpa, meus irmãos, que aqui eu não tenho tanta habilidade, o pessoal está ligando aqui, pode atrapalhar um pouco, tá certo? Desculpe a minha leiguice com relação a isso, mas vamos lá. Oscar Kuma, ele vai dizer que Pedro, pós-ressurreição, a ideia, não é, a ideia do seu querigma Petrus, o querigma de Pedro, a sua pregação, é uma narrativa de Jesus sofredor. Vocês vão me entender agora. Vocês vão me entender agora. Lá em Marcos capítulo 8 e verso 32, lá em Marcos 8, 32, é quando Pedro, depois da sua confissão, dizendo que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, vocês sabem que isso é harmônico em todos os evangelhos sinóticos, ele diz o seguinte, ele vai dizer para Jesus se apiedar dele daquele sofrimento, não é verdade? Aí Jesus repreende ele dizendo, para trás de mim, Satanás. Oscar Kuma, ele tem um livro, Saint-Pierre, né, que é em francês o Santo Pedro, ou Apóstolo Pedro, como foi confeccionado aqui no Brasil, ele vai dizer o seguinte, que a partir desse momento, aquelas palavras impactam, trazem um impacto na vida de Pedro muito grande. Por quê? Porque a partir daí, a sua homilia e até as confecções das epístolas gerais, que ele confecciona duas, Pedro, lá em 1 Pedro 2,12, colocando Cristo como servo e sofredor. Essa ideia é aquilo que Sidney Negredan nos fala no seu livro Texto Antigo e Pregador Contemporâneo, que é os temas longitudinais. O tema messiânico é esse, que o Messias ele era um Ebed Yavé, ou um Barash em aramaico, ou a ideia do Paias, Jesus, que é o quê? Essa palavra é utilizada para dizer acerca do servo. A ideia de Marcos é apresentar ao povo, aquelas pessoas que estão na sua audiência original, que nós vamos estudar um pouco sobre isso, é a ideia de que Jesus é o servo sofredor. Jesus, ele demonstra não somente como servo sofredor, que lá na frente isso tem um peso de arquetipo de fé. Quem diz estar nele, diz lá em 1 João capítulo 2, verso 9, quem diz estar nele deve andar como ele andou. Se Cristo sofreu o seu vitupério, se Cristo sofreu acerca dos nossos pecados, aqueles que são imitadores de Cristo, têm esse evangelho de Cristo como servo, como algo, como se fosse um ânimo interno para que eles pudessem até sofrer o martírio. E a prova é disso que nós sabemos. Eusébio narra isso na história da eclesia, que Pedro ele ia morrer crucificado, e ele diz o seguinte: eu não sou digno de morrer como meu mestre, eu quero ser crucificado, vocês sabem muito bem disso, eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. Por quê? Porque essa ideia de Pedro que impactou a sua alma, o âmago do seu coração, de ter Jesus como servo sofredor, que é o Ebed Yavé, o servo sofredor, impulsionou, trouxe ânimo, trouxe algo dentro da alma que todos os apóstolos, né, e os discípulos das demais pessoas que não carregavam a titularidade de apóstolo, as pessoas tiveram ânimo, porque Jesus é o arquetipo de fé. Jesus é o modelo padrão do cristianismo. Ora, cristianismo, essa ideia intercambiável com a ideia de Cristo. Ora, cristianismo, ser cristão é ser igual ou idêntico a Cristo. Lembra lá em Antioquia da Síria, em Atos 11:36, diz lá: e pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Por quê? Porque as suas atitudes, todas as suas ideias, todas as suas palavras, as ações lembravam a pessoa, o servo sofredor, que é Cristo. Por isso que Justino Mártir, ele diz lá
em 150 depois de Cristo, ele diz que muitas mulheres costureiras e alguns pescadores jovens não conseguiam dizer uma palavra da sã doutrina. Não conseguiam dizer uma palavra da sã doutrina, mas pela sua prática, pelas suas questões diárias, eles conseguiam demonstrar a sua piedade ou a sua ortopraxia, tá certo, meus irmãos? E a ideia de servo é aquilo que se tem. Oscar Cummam trabalha com a ideia de dois Isaías, como nós, quem estudou comigo ano passado, pode se lembrar, quando nós estudamos acerca dos Nevi'ins, e nós falamos sobre o livro de Isaías, nós falamos que não existe essa perspectiva de dois Isaías, né, que confeccionou do capítulo 39 e outro confeccionou do capítulo 40 até o capítulo 66. Isso não existe. Eu me lembro que a gente até citou algumas perspectivas de Stanley Ellis, introdução ao Novo Testamento, do nosso querido professor, doutor em hermenêutica, Bob Utley, esse americano aí que tem feito um ótimo trabalho, né, um ótimo trabalho via a internet também. Tem aqui um irmão chamado Alexandre Geraldo, está mandando a graça e a paz do Senhor Jesus, pediu para que orasse pela sua família, só que eu acredito que não seja ele, ou por ele ou por Dona Sueli, mas depois que nós encerrarmos aqui a nossa live, nós oraremos, meu irmão, sim, em nome de Jesus. Essa ideia de servo, o padre está mandando aqui, ó, a diretora da live está mandando eu enxugar aqui meu suor. Enxugando aqui meu suor. Bem, meus irmãos, vamos continuar nessa ideia de servo. Qual a ideia de servo que se tenha nas questões veterotestamentárias? Isaías 42, e que são os mais gritantes, Isaías capítulo 53. Isaías 42, perdão, meus irmãos. Tomar mais uma água aqui. Que diz lá em Isaías 42, que até tem uma citação indireta no livro de Marcos. Em Isaías 42, verso 1 diz assim: eis aí o meu servo, a quem eu sustenho, a quem eu escolhi, o qual minha alma se apraz. Eu ungi com o meu Espírito e darei o direito dos gentios. O que é que ele está falando? Ele está dizendo lá em Isaías 42, falando que esse servo que foi ungido pelo Espírito, vocês sabem que existem três classes de pessoas veterotestamentárias que são ungidas, que são os sacerdotes, que são os profetas e que são os reis, que são títulos que recebem esta unção do Espírito Santo, esse poder do Espírito Santo para realizar a sua obra. Em Isaías 53 nós sabemos o verso 1, né? Quem deu crédito à nossa pregação, quem ouviu falar do braço forte do Senhor, foi subindo como um renovo, como a raiz em terra seca. Olhávamos para ele, não tinha parecer nem formosura. E depois ele vai dizer no verso 4 acerca da salvação. O que é que ele vai dizer no verso 4 e no verso 5? Ele vai dizer: nós o reputávamos como ferido de Deus e oprimido. Certamente ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos, né, sarados. Aí veja, você une isso à perspectiva de Marcos capítulo 10 e verso 45, que ele vai dizer, veja os títulos que ele coloca cristologicamente. Ele vai dizer o seguinte, no verso 10 e 45 do Evangelho segundo Marcos, ele vai dizer essa frase: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, porque o Filho do Homem veio resgatar a muitos. Essa ideia resgatar, que no grego quer dizer lutros, é esta mesma ideia de que o Filho do Homem, né, que não veio para ser servido, mas para servir. A palavra servir no original é a mesma palavra, é a mesma designação, e a raiz, né, o paradídimo é a mesma coisa da palavra diácono, é diakos, né, diáconos, né, da ideia de serviço, que aparece 37 vezes, no Novo Testamento. Tá certo assim? Essa é a ideia central do livro de Marcos, é trazer Jesus como servo. Veja
Pedro, que é a pessoa que é um evangelho catequético, né? Ele que ensina a João Marcos acerca do evangelho, lá no capítulo 3, lembra do capítulo 3 de Atos, que é no capítulo 3 que Pedro ele faz um sermão pós-cura daquele homem do coxo que ficava frente à porta formosa, que era uma porta que tinha o bronze da cidade de Corinto, que até em dados momentos era mais cara do que o ouro. Depois que ele é curado, ele faz uma pregação em cima daquilo dali. E ele faz uma citação de Isaías 52, justamente na perspectiva de Jesus como servo. Veja lá o que é que diz em Atos capítulo 3 e verso 13. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou Jesus como servo, a quem vós traístes e negastes perante Pôncio Pilatos, quando este decidiu soltá-lo. Mas vós, porém, negaste o santo e justo e pediste que concedeste um homicida. Quem é esse homicida? Pedro estava lá na hora, ele viu, que nós sabemos que é Barrabás, porque a tradição, na época que no período de Páscoa, se soltavam alguns presos de grande periculosidade, e uma dessas pessoas foi Barrabás, que era um homicida. Essa palavra, quando diz glorificou, dessa ideia, servo, é a mesma palavra utilizada na Septuaginta. Septuaginta, né, amor? Septuaginta, que costumeiramente eu chamo Septuaginta, que é errôneo. A Septuaginta, no caso, fala claramente acerca dessa mesma palavra, que é a palavra utilizada para servo, que é pais, né? 4 dessas palavras que aparecem no Novo Testamento, pais, que é utilizado para servo, 2 dessas pertencem ao vocábulo petrino, mostrando que ele aprendeu que Jesus era servo, e isso ele passou a ideia para Marcos. Vejam, por ter algumas expressões latinas no livro, muitas pessoas, né, até o próprio Papias, deixa eu ver uma pessoa aqui de peso para que eu possa falar, o próprio Grant Osborne, né, que é um peso, né, um homem que, digamos assim, terrivelmente evangélico, na linguagem do nosso presidente, né? Ele é terrivelmente evangélico. Infelizmente, em 2018, Jesus o chamou para suas mansões celestiais. Ele defende essa ideia, porque alguns eventos judeus, ele traz uma explicação para as pessoas possam entender. Ora, a audiência original do evangelho eram os gentios, e principalmente as pessoas que eram partícipes de Roma. Porque lá em 1 Pedro, capítulo 5, Pedro fala acerca da cidade de Babilônia. A cidade da Babilônia é uma metonímia para falar do Império Romano. Vocês lembram muito bem que o Império Babilônico é a cabeça daquela estátua daquele homem caldeu, que é citado lá no capítulo 2 de Daniel, que ele tem uma visão da ordem cronológica, né? Desvendo o sonho de Nabucodonosor, dizendo lá que Deus revela o profundo e escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Tá certo? Alguns pontos, né, principais também com essa ideia que vem tratar acerca do Evangelho de Jesus Cristo, né? Outra prova é que a audiência original era gentílica, porque no livro de Marcos é que ele relata bem detalhadamente Simão Cirineu, né, que nós conhecemos como Simão Cirineus, né, que nós conhecemos como Simão Cirineu, da cidade de Cirene, que ficava na região da África. Era um homem, esse Simão no original, que é de Simeon em grego, em hebraico, né, o nome que se diz quer dizer aquele que ouve a Deus. Ele veio para a época da Páscoa, que foi na época que Jesus foi crucificado, e diz lá que quando ele estava saindo do campo, obrigaram ele a carregar a cruz de Jesus. E no texto de Marcos vai falar que ele é pai de Rufos e também de Alexandre, citado em Romanos capítulo 16 e verso 13, que é citado pelo apóstolo Paulo, aquelas pessoas, naquele último instante, na última parte, né, que ele dá uma saudação, digamos que especial a estas pessoas, mostrando que Alexandre e Rufus foram pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho, que são nomes latinos de pessoas, né, pessoas gentílicas
que não eram participantes do epicentro judaico, assim podemos dizer. E com isso mostra que o evangelho de Marcos ele é levado para os gentios, as pessoas não tementes a Deus. E nada mais do que Pedro ensinar a João Marcos que o evangelho também era próprio ao Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque ele mesmo quebrou esse protocolo que ele carregava lá em Atos capítulo 10, quando Deus envia ele para pregar na casa de Cornélio, mandar uma mensagem na casa do Cornélio, e Cornélio é o primeiro não-judeu convertido ao cristianismo. Vê que coisa maravilhosa. Fez com que Pedro entendesse que o evangelho é para todas as pessoas. O propósito do evangelho de Marcos é revelar algumas coisas. Primeira delas é revelar Jesus como Messias. Não, perdão. Embora que seja, mas primeiro ponto, como na Bíblia de Genebra carrega, é revelar Jesus como verdadeiro israelita. Participou de todos os ritos judaicos, não fez nada que ofendesse a lei, mostrar claramente que Jesus é um verdadeiro israelita, mostrando que Jesus ele não está acima da lei, nem tampouco embaixo da lei, mas que ele cumpriu todos os mandamentos que a lei demonstrava claramente. O segundo propósito é mostrar Jesus como Filho de Deus. Essa é a expressão Hus tu Theus, mostrar ele como Filho de Deus. Na introdução do livro de Marcos, no capítulo 1, verso 1, ele fala de Jesus como sendo Filho de Deus. Essa é uma expressão que você pode ver isso em Gerhard von Rad, quando fala acerca da questão da messianidade, né, dessa progressão messiânica no Antigo Testamento. Craig Blomberg fala da tensão, perdão, não é Craig Blomberg não, é Origem e Análise do Novo Testamento de Mary Tenniel. Ele fala acerca das questões das tensões messiânicas. As tensões messiânicas era para saber quem era o Messias e conseguir identificá-lo de forma muito clara. O texto mostra claro, mostrando Jesus como Filho de Deus. Você pode observar isso, por exemplo, na tempestade, quando eles não têm uma certa identificação ainda com a pessoa de Jesus, mas quando Jesus apazigua a tempestade, ele diz: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Observando essa ideia de Jesus harmônico como sendo Deus e como sendo o Filho de Deus. Isso é uma tese que até a patrística defendeu isso claramente, que é um dos títulos messiânicos. Nós vemos isso no credo apostólico. Você sabe muito bem o que é o credo apostólico, essas questões creudais que nós devemos. O credo é tentar resumir todo o Erstgesenkirchen, que é a história da redenção, como Oscar Cullmann fala. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus, o seu único Filho, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu na mão de Pôncio Pilato, foi morto, foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia e assumiu aos céus, de onde virá para julgar tanto os vivos quanto os mortos. E daí vai: creio no Espírito Santo, creio na igreja, creio na remissão dos pecados, creio na comunhão dos santos, amém. Essa ideia de Jesus como Filho de Deus mostra ao lado da eternidade de Cristo, como D.A. Carson fala, e mostra também não somente essa imanência, essa transcendência, mas mostra Jesus com os pés no céu, mostrando que ele também, além de ser Deus, nesse sentido ele também é... Ele também é 100% homem, tá certo, meus irmãos? Então vamos lá, o primeiro é demonstrar Jesus como verdadeiro israelita, o segundo ponto é mostrar Jesus como Filho de Deus. O terceiro ponto é demonstrar, mostrar o poder de Deus através do Evangelho. Adivinha quem é? Mostrar através de Deus o poder do Evangelho. Você sabe que os grupos sectários que nós falamos no Evangelho, na introdução aos Evangelhos, você que foi participante e está me tolerando desde o dia 16 de abril, onde nós começamos acerca das nossas aulas, você, meu querido irmão, você lembra que eu falei de alguns grupos sectários, e esses grupos sectários
Cada um desses grupos tinha a sua própria teologia. Essa teologia que eles fizeram ou tentaram fazer, esses remendos teológicos, ou a teologização, nada mais, nada menos do que uma tentativa de reestruturação das instituições judaicas. Isso quem fala é John Julius Stott, naquele livro Fontes Judaicas do Novo Testamento. Tinha os principais grupos: os fariseus, saduceus, os zelotes, os essênios, que não é citado na Bíblia, e os herodianos, cada um com a sua teologia, querendo mostrar uma certa credibilidade acerca daquilo que eles falavam. Jesus é totalmente diferente. Jesus mostra o evangelho com poder. O poder por quê? Porque todos os servos, eles eram ungidos com o Espírito Santo. Lembra de Isaías capítulo 11, dizendo que ele é o rebento de Jessé, que foi ungido com o seu Espírito. E na questão batismal de Jesus, onde o Espírito Santo, na forma corpórea de uma pomba, desce sobre o seu ombro, no processo de iniciação do seu ministério profícuo, ele está demonstrando que a teologia de Jesus é um evangelho com poder. Eu estava vendo essa parte, isso num livro de introdução à pregação reformada do nosso saudoso pastor Paulo Anglada, que foi recebido nos céus em fevereiro do ano passado. Morreu em Cristo Jesus. Ele diz o seguinte sobre os puritanos. Os puritanos, diferentemente dos anglicanos, acreditavam que a graça de Deus, através das Escrituras, é que penetrava no coração do homem e poderia, como efeito da graça, trazer essa pessoa ao resgate. A mesma coisa, quem cita isso, ele está citando Martin Lloyd Jones Jr., do livro Pregação e Pregadores. Ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que no caso, a palavra é penetrada no coração dos homens através das Escrituras Sagradas com o Espírito Santo. A mesma coisa acontece nas palavras de Jesus. Diz lá nos inícios, capítulo 1, 2, 3, que eu li em 4 e 5, que as pessoas ficavam maravilhadas com a doutrina de Jesus. E Jesus diz que o epicentro do seu ministério não é só fazer milagres, mas a principal, a questão profícua e a priori do seu ministério é a questão da pregação, que só a pregação, trazendo o poder do evangelho, pode transformar o ímpio, né, uma pessoa que não teme a Deus, em uma pessoa que teme a Deus. E isso foi o que aconteceu com todas as pessoas que tiveram esse encontro com Jesus. O quarto ponto é mostrar a missão dos gentios, né? Mostrar que o evangelho é para ser pregado de forma dinâmica, com propósito para alcançar outras pessoas. Jesus andou pela região de Tiro, Sidom, e no próprio evangelho de Marcos vai dizer que Jesus foi para Idumeia. Idumeia era a região que você sabe, de onde Herodes veio, os idumeus, que são os descendentes de Jacó, que até no exílio da Babilônia ajudaram os babilônicos a trazer aquela tragédia terrível, não é, que aconteceu na questão do exílio. A situação do exílio foi tão forte que até os historiadores judeus, alguns deles, dizem que o pior momento da história de Israel não foi nem Auschwitz, na mão de Hitler, aquela Câmara de Gás e aquelas demais coisas que nós sabemos, não precisa repetir. Ele vai dizer que o momento do exílio da Babilônia foi o pior momento do qual o povo israelita passou. E uma das pessoas, o grupo de pessoas foram os idumeus. Jesus foi pregar no meio dos idumeus, aparentemente os próprios inimigos da terra de Judá. Mostra que Jesus pregou o evangelho para todas as pessoas. Nós sabemos que o evangelho primeiro chegou ao judeu, como o apóstolo Paulo disse lá em Romanos capítulo 1, verso 16, que o evangelho, 16, perdão, e não me envergonho do evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E o verso 17, que é o verso que converteu Martinho Lutero das ideias errôneas da Ricardo, ele vai dizer que o justo viverá pela fé, conforme está escrito, citando Abacuque. Mostra que o evangelho deve ser pregado a todas as nações. Tem um amigo meu, não sei se ele vai assistir essa live, né? Wellington, há 10 anos, ele pregou na nossa igreja, da qual fazia parte, da 4ª Igreja Batista do Centenário, no Curado 1. Ele pregou um sermão dizendo,
o último mandamento de Jesus, que foi a questão de Atos 1:8, e recebereis o poder e a virtude do Espírito Santo quando vir sobre vós, ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra, mostrando que o evangelho deve ser expansionado, deve ser levado às outras pessoas, profetizado em Isaías 50, no verso 54, verso 3, que diz: transbordarás para a direita e para a esquerda. No versos anteriores ele diz: alarga bem a tua tenda, firma bem as tuas estacas, não impeças. Ele vai dizer, transbordar para a direita e a esquerda é a questão do evangelho ser alastrado para todas as pessoas, e foi esse evangelho que chegou aqui no cenário Tupiniquim, e foi esse evangelho que nos alcançou, porque algumas pessoas entenderam o chamamento de Jesus no evangelho segundo Marcos, que nós devemos pregar o evangelho para todas as pessoas, indistintamente, sobre as suas questões sociais, as suas questões de credos e outras coisas também. Tá certo, meus irmãos? Você pode ver isso, embora aqui algumas, na crítica social, na crítica textual, perdão, no criticismo textual, a crítica alta, não a crítica baixa, a crítica alta, ela vai dizer, como seu epicentro, né, com algumas pessoas, Albert Schweitzer, o próprio Rudolf Bultmann, né, eles defendem a ideia de que nos manuscritos mais antigos, o Evangelho de Marcos, ele acaba em Marcos 16 e verso 9. Dali acaba. Aquela ideia missiológica foi algo que foi introduzido. Eu entendo dessa... Eu não, né? Não vou dizer eu entendo para não ser discricionário, né? Mas através de alguns estudos você observa que o final de Marcos, que é a ideia, ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê está condenado. Essa historicidade guardada no manuscrito de Marcos e até na nossa Bíblia, você pode observar isso. Quem também defende que não exista isso é o nosso querido e amado F.F. Bruce, no livro Canon, que é um livro branco, que eu até, inclusive, passei por algumas pessoas, não sei se da sala, mas outros discentes tiveram o prazer de adquirir essa obra. Também defende que o Evangelho de Marcos acabe no capítulo 16 e no verso número 9. Mas essa sequência que se dá o Evangelho de Marcos, você pode ver que é a mesma coisa que está narrado no livro de Atos. Não existe nenhum problema, não quer dizer que não seja canônico essa parte, mas possa ser que pode ter sido acrescentado depois essa parte do Evangelho de Marcos. Mas a ideia, né, dos sinais, sinais seguirão que em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em beberão coisas mortíferas e não fará dano algum. Essa parte você pode ver de beber coisas mortíferas, ou ser picado por animais, né, um alto nível de pestilência, como na questão, lá em Atos, fala que Paulo foi picado por uma cobra, e algumas pessoas estavam na expectativa da sua morte e não aconteceu nada com ele, mostrando que aquilo que está no Evangelho de Marcos foi verdade, né? E isso mostra essa congruência, essa relevância acerca do Evangelho segundo Marcos. Deixa eu tomar um pouco de água aqui. Minha esposa, muito bem, minha esposa colocando aqui, nesse momento tétrico, que deixa o nosso coração pulsilâmine, que nós estamos vivendo, que é essa questão dessa pandemia, né? Pessoas dizem que pessoas que estão usando máscaras, e passando gel na mão, são pessoas que não têm fé em Deus, usando esse texto como prerrogativa para você fazer qualquer coisa. Inclusive, eu e minha esposa, nós assistimos um filme em 2017, acerca de algumas igrejas que acreditam em absurdos, que um pai perdeu o filho porque... Nós esquecemos o nome, né? Que um pai perdeu um filho porque ele chegou numa igreja dessa e Deus disse que tinha curado ele, e o filho precisava tomar uma certa quantidade de medicamentos porque ele tinha uma diabetes muito alta, não foi isso? No dia do enterro do velório, né, no velório lá, o pai demorou várias horas para poder enterrar o filho, porque ele acreditava que o filho tinha sido curado e ia ressuscitar. É algo... Quem indicou esse livro foi Paulo Romero, que é um dos maiores apologetas aqui do nosso querido Brasil. E esses são os propósitos do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, né, a priori,
como D.A. Carson, deixa eu ver outras pessoas que até o próprio Craig Bomberg, enquanto Mateus, enquanto Lucas, eles carregam mais parábolas, Mateus 14, Lucas 19 e Marcos carrega 11, e os discursos de Jesus são muito rápidos. A prova disso é o Sermão da Montanha. Sermão da Montanha em Mateus tem 121 versículos, que é a ética do reino dos céus. Em Lucas tem pouco mais de 10 versículos mostrando a ética. Marcos também um bloco de versículos menores. Por quê? A preocupação de Marcos, né, inicialmente, ele está mais preocupado com as ações de Jesus, propriamente dito, do que a questão da persuasão de Jesus. Embora que ele coloque, vou repetir o que eu falei no início, que o livro de Marcos, o próprio Jesus narra, né, que ele quer pregar o evangelho como a priori, mas o livro de Marcos ele traz essa abundância, né, essa questão pletórica dessa abundância de milagres. Eu estava lendo o livro de Marcos e eu fiquei totalmente estarrecido, pensando na audiência original do texto e o impacto que trouxe as pessoas. Nós temos um conhecimento de 2000 anos pós-ressurreição de Jesus, 2000 anos pós-ressurreição. Isso para tanto eu quanto você é muito confortável, porque essa teologia nos alcançou de forma muito clara, mas para as pessoas que receberam esse evangelho inicialmente, observando Jesus como um verdadeiro pregador e fazedor de milagres, demonstra por quê? Porque os romanos, você sabe, são extraordinariamente práticos. Até na Bíblia dele tem uma expressão que ela aparece 80 vezes no livro de Marcos, que é eutless, quer dizer com pressa, apressadamente, rapidamente, eutos, em grego. Porque mostra Jesus fazendo as coisas muito rápidas. Por quê? Porque os romanos acreditavam que as suas divindades viviam fazendo coisas extraordinárias, como como controlar o tempo, chuva, água e demais coisas. Mas ele confeccionou o evangelho mostrando essas ações de Jesus, os milagres que Jesus operou, as multiplicações de pães e peixes. Até no livro Introdução à Interpretação Bíblica, que eu ganhei de presente da minha esposa no ano de 2018, numa das inaugurações. Vou fazer até um merchan aqui, não estou ganhando nada, tá certo? Da Luz e Vida, né? Quando fala das questões de nós, como nós devemos ler os evangelhos, ele cita Gordon Fee e Douglas Stuart, que é um livro Introdução à Interpretação Bíblica de William Clay, Craig Bomberg e Robert Hibbard Jr., ele diz o seguinte, que nós devemos ler os evangelhos de forma horizontalizada e de forma verticalizada. A forma horizontalizada é lermos os evangelhos de forma harmônica, né? Os eventos como ocorreram em cada um destes evangelhos. A mulher do fluxo de sangue, a cura da filha de Jairo, né, devem ser de forma horizontalizada. De forma verticalizada é ver em que parte da confecção de cada um dos evangelistas colocou aquela temática. E essas questões de milagre de Jesus, acontece isso de forma muito clara no Evangelho segundo Marcos. Né? Você deve botar, não quer mostrar Jesus como milagreiro, não, mas quer mostrar como Robert Hibbard Jr., agora no comentário de Mateus, vai dizer que a operação de milagres de Jesus nada mais do que a intervenção de Deus através de Jesus como rei, operando o milagre. Os milagres. Quais são as finalidades dos milagres? Primeiro, mostrar Jesus como Messias. E segundo, mostrar o reino de Deus operando de forma diferente do que os outros reinos temporais. Como Agostinho citou, todos os reinos têm o seu ápice e têm o seu declínio, mas ora vem aquele que o seu reino, diz a Bíblia, não tem mais fim. A ética, a questão do milagre é o já, mas ainda não. Deus opera na vida das pessoas transformando, opera, mas as pessoas já estão com o corpo glorificado, ainda não. Mostrando o reino aqui na terra, mas ainda não consumado. Né? E existe, né? Infelizmente, nós estamos abarrotados, né? De não acreditar na operação de milagres mais no século 21. Isso é até uma aberração teológica dizer uma situação dessa, né? Eu não posso fazer uma teologia a partir
de uma forma empírica, não é isso, amor? A partir da experiência empírica, né? De uma forma empírica. Isso aí é ilógico. Não, porque não acontece milagres. Não porque eu não vi Jesus curando os cegos, porque eu não vi Jesus, né, curando as pessoas paralíticas, não quer dizer que Jesus não esteja operando. Eu já disse a vocês, se vocês quiserem assistir um vídeo, Avivamento no Meio dos Zulus, de Erlon Stergen, um homem que não acreditava tanto em milagre, hoje, depois de um avivamento vivenciado até de ressurreição de mortos, hoje, eu não sei se ele está vivo até hoje, mas desde 66, na última entrevista, em uma das entrevistas que ele deu, de 66 até 2003, ele disse que Deus estava operando de forma graciosa no meio da sua igreja, através da pregação, e quando Deus quisesse operar, através de alguns milagres extraordinários, inclusive de pessoas. Vocês sabem que a África do Sul é um dos países que tem mais vítimas com relação a o que nós conhecemos como síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS. Muitas pessoas morrendo, e pessoas foram curadas com a graça de Deus, que eram partícipes da igreja reformada de Erlon Stergen. Tá certo assim, meus irmãos? Eu vou marcar outro dia para nós fazermos uma live, que não será mais na Fatea 10, eu acredito que é essa semana, para que nós possamos tirar mais algumas dúvidas de 20 minutos, para que a gente também tenha essa proximidade e não fique tão longe essas questões da aula, que foi uma prerrogativa que minha esposa solicitou, e a maioria das pessoas a maioria das pessoas que são partícipes do grupo, eles concordaram. Pronto, talvez sexta-feira. Talvez sexta-feira mesmo, né, amor? Sim, ficou certo. Quarta e sexta, não foi? Sexta-feira nós faremos uma live via o outro meu Facebook, tá certo? Que é o Paulo de Tasso. Viu, meus irmãos? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Sou grato a Deus por todos vocês que estiveram aqui. O senhor que pediu oração aqui, né, que é Alexandre Geraldo, né, sou esposo do Alexandre, é a esposa dele que solicitou oração e disse que ela assistiu alguns cultos e algumas pessoas, e aí ela disse que sentiu muito bem. A palavra de Deus, a bem da verdade, a palavra de Deus, ela traz isso, né? Aquilo que Steven Lasso disse. A palavra de Deus primeiro arranca e depois replanta. Primeiro ela fere e depois ela sara. Charles Haddon Spurgeon, ele disse o seguinte: não vá para uma igreja que tenha belos bancos ou que tenha uma estrutura física maravilhosa. Vá para o lugar onde é pregado o evangelho. Qual é o nome do filme? Obrigado aí todos. Eu vou fazer o seguinte, viu? Como vocês estão lá no WhatsApp, não é isso, amor? A minha esposa vai mandar, né, que eu estou sem celular, ela vai mandar o nome desse filme, por favor. Minha esposa, eu citei 2 filmes aqui, tá certo, meus irmãos? Os 2 filmes, minha esposa tem uma lista e ela vai procurar e vai mandar para vocês. Tá certo? Vamos orar aqui, né? Encerrando aqui por essa pessoa aqui que solicitou. Pastor Leandro da Silva, glória a Deus, Aristóteles, muito boa esta aula. Meu querido pastor Tiago César de Araújo, que eu tive o prazer inenarrável de dividir a mesma cadeira que vocês estão hoje. Eu fui discente e eu tive o prazer e a honradez de estudar junto com o Tiago, esse homem de Deus, pastor, que passou muito tempo sendo missionário numa região em Sergipe, se eu não estou enganado. Se eu não estou enganado, era a cidade de Largato. É isso mesmo. Tive o prazer de conversar com meu querido Tiago César de Araújo, muito pessoa maravilhosa. Devido às questões onerosas, nunca mais eu vi, mas eu sei que eu moro no coração dele sem pagar aluguel, que faz parte da mesma igreja, né, do meu querido irmão Anderson, a igreja Assembleia de Deus do Jordão. Saulo Nunes, em Cristo, veja só, em Cristo, para a glória de Cristo. Quando nós fazemos de forma doxológica, vendo a glória de Deus, é aquilo que João Batista disse, que eu diminua e que ele cresça. Tem outra pessoa também, Dona Betinha aqui também, amor, pedindo oração. Vamos orar, né? Agradecer a Deus, pedir para que esse momento tão fúnebre aqui no Brasil, que nós estamos vivenciando, se encerre em nome de Jesus.
em todo mundo, né? Eu digo no Brasil, mas em todo mundo. Não quero ser ultranacionalista para depois ser confundido com nazista, né? Mas que está passando em todo mundo, muito bem colocado pela minha delegada aqui. Pastor do Pará também, né? Que nos acompanhou, né? Sou grato a Deus por esse momento, tá certo? Vamos orar para que isso aconteça, dê sabedoria a nossos líderes estatais, embora nós não concordemos com a maioria deles, nós oramos por ele para que a graça de Deus também o alcance. Diz lá em Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, né? O Cristo que nos alcançou pode alcançar estas vidas que estão, né, diametralmente opostas à realidade de Jesus. Vamos orar, pedir a graça de Deus, né, por todas as pessoas que pediram oração. Vamos orar. Até você aí de casa, ore, feche seus olhos e incline a sua cabeça e ore também em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, graças te damos, Jesus, pelas tuas maravilhas. Perdoa, Senhor, as nossas fraquezas, as nossas falhas. Ó Deus amado, coisas acontecem em nossa vida para que nós possamos ficar na nossa posição que deveríamos estar. Aquilo que aconteceu com Simão Cirineu, que veio para a Páscoa, que ele foi obrigado a carregar a sua cruz. Muitas vezes, Senhor, o Senhor traz um desconforto na nossa alma para voltarmos a carregar a nossa cruz. Ajuda, Senhor, essas pessoas que solicitaram orações pela sua família. Ó Deus, que é Dona Sueli e Dona Betinha que solicitou. Que em nome de Jesus o Senhor dê graça a essas vidas. Me dê graça, Senhor, para que eu possa aprender mais de Ti. Me dê graça para que eu possa me humilhar cada vez mais. Que o Senhor me dê graça, Senhor, para que eu possa estar diante de Ti. Para ser um bom marido, para ser um bom esposo, um bom neto, um bom filho, um bom companheiro de trabalho, um bom professor. Ó Deus, que sejamos canais de bênção nesse momento terrível. Que possamos, assim como Marcos, levar o evangelho aos gentios, todos aqueles que ainda não temem ao Teu nome, todos aqueles que ainda não Te conhecem. Me ajuda, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa nos ajudar no mundo todo, Pai. O mundo geme, esperando uma solução, Pai. Pessoas estão vindo a óbito de forma truculenta, Pai. Algo invisível. Mas existe um Deus soberano. Existe um Deus justo. Existe um Deus poderoso. Que diz a Bíblia no Salmo 115. Ele está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Basta uma palavra Tua, Senhor, para o mundo sarar. Nos ajuda, Senhor. Que tenhamos consciência todos os dias de que nós somos pecadores. É aquilo que Martinho Lutero disse: meu nome é pecador, meu sobrenome é pecador e pecador eu sou. Mas existe um Deus que pode nos remir de todos os nossos pecados, inclusive os ocultos. Inclusive os ocultos. Nos ajuda, Senhor. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Até a próxima aula, sexta-feira. Eu tenho um encontro com vocês também com as questões de dúvidas. Tá certo, meus irmãos? Fica meu abraço aqui juntamente com da minha esposa. Que Deus nos abençoe e que possamos, em breve tempo, estarmos dentro da nossa ambiência da sala. Tá certo, meus irmãos? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.